Opa, tudo bem, pessoal? Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação de performance usando complexidade temporal entre dois métodos do Python. Um deles é o apply, que é da biblioteca Pandas, e o outro é do select, que é da biblioteca NumPy. Então, eu escrevi um código aqui. Eu gosto de fazer dessa forma no Jupyter Notebook. Eu deixo ele como se fosse uma classe, né? Mas sem criar uma classe. Deixo aqui somente as funções, e aí ao invés de eu ter que importar essa classe, eu simplesmente rodo no próprio Jupyter Notebook, tá? Você consegue fazer bastante coisa com o Jupyter Notebook, colocar em produção, inclusive dessa forma. Em vários projetos eu já coloquei modelo em deploy assim, inclusive você pode orquestrar diversos modelos de machine learning usando operators no Airflow, enfim. Mas a ideia de eu deixar o código assim é mais pedagógica, tá? Então, eu sei que tem pessoas que gostam de criticar o Jupyter Notebook, mas, enfim, para ensinar, né, para fazer relatórios, até mesmo para fazer experimentos, ele é muito bom. E eu acho ele bem versátil, assim, inclusive para fazer vídeos educativos, tá? Então, eu sei que dá para fazer um código muito melhor, mas a ideia do vídeo de hoje é a gente simplesmente testar a hipótese de que o método do NumPy ele funciona melhor. Então, eu vou passar aqui rapidinho pelas funções que eu criei, né? Então, aqui eu gero um data frame, essa função generate data frame. Você escolhe o número de linhas e aí tem um dos parâmetros é o seed, né, que você pode escolher. E essa função aí gera uma coluna do data frame que varia de 0 a 2000 e tem uma distribuição aleatória, né, uniforme. Aqui nessa segunda função a gente tem o run apply example e aí ele pega esse data frame e aplica o apply, fazendo uma classificação baseada no valor da coluna original. E aqui nessa terceira função tem o mesmo objetivo, só que usando o select, né? Então essa segunda função usa o apply e essa terceira função ela usa o select. Essa quarta função eu criei ela especificamente para usar no handler do teste de performance, tá? Então eu tirei essa função que estava aqui dentro, codei ela aqui na função 1 para que eu consiga mostrar no exemplo o que o método está executando. Então, nessa função method apply, ele vai retornar o tempo de execução, que é um dos parâmetros que eu vou utilizar no handler para fazer o teste de performance. A mesma coisa para esse método aqui, só que em vez de usar o apply, ele está usando o select. E aqui é a função handler, né, do meu notebook, é o benchmark plot apply versus np select. Então, o que ele faz? Essa função, ela chama essas funções method apply e o método np select em cima desse data frame que foi gerado, e aí ele aplica os dois métodos para esses valores aqui de números de linhas, né? Então, um dos parâmetros que eu estou passando nesse handler seria o número de linhas do meu data frame. E aqui o resto do código, o que ele vai fazer é plotar o tempo de execução em função do número de linhas desse data frame para esses dois métodos. E aí no final a gente vai ver a comparação da complexidade temporal entre os dois, tá? Falar um pouco aqui sobre o método apply. É... só deixar um aviso. Esse notebook eu vou deixar ele no meu GitHub, então quem quiser pode forcar, tá? Eu vou deixar o link nos comentários
E aí quem quiser pode usar ele à vontade, pode ver os textos aqui que eu deixei. Tá bem didático, tentei ser bem didático assim para quem pegar um notebook conseguir ler e entender, como se fosse um tutorial, uma documentação, tá? Mas o método apply é bem simples, ele é indexado no data frame, né, no index do data frame e ele aplica linha a linha. Assim, apesar do Pandas ele ser otimizado em C e C++, só que tem alguns métodos que de fato são bem onerosos, assim, quando a gente está falando de complexidade temporal. E quando você executa linha a linha, realmente o, o tempo, a complexidade temporal, ela se torna exponencial, tá? Mas o método apply é super simples. Aqui nesse exemplo eu já deixei executado. Eu estou criando um data frame, bem básico de 4 linhas. E os valores são 1, 2, 3 e 4, tá? E agora um exemplo de como que a gente aplica esse apply. Eu criei uma função simples aqui, que eu chamei de quadrado. Simplesmente ele faz a multiplicação desse objeto por ele mesmo. Eu não especifiquei qual que seria o tipo do objeto do V, porque isso daqui é um exemplo, é para ser um exemplo simples, tá? Então, eu sei que metodologia de clean code aí eu deveria especificar, mas como é um exemplo para ser didático, eu preferi não estressar muito essa questão do rigor do código, tá? Então, nessa linha aqui eu estou passando uma nova variável e aplicando o método apply nesse data frame que eu gerei. Então, o resultado ele está multiplicando os valores da primeira coluna x e eu chamei ela de x2, que nada mais é do que o quadrado, né, dos valores dessa coluna x. A gente pode também fazer da seguinte forma, até mostrar aqui para vocês. Então, df1x eu vou passar o apply, só que aí a gente pode usar o numpy aqui dentro e aí a gente pode usar essa função square. Então, eu vou rodar aqui de novo só para zerar reiniciar, no caso, né, o data frame. Você pode ver aqui que sumiu a coluna x2 e aí eu vou executar essa função aqui. Então você vê que funciona da mesma forma, né? É uma outra maneira de você usar o apply. Eu fiz originalmente esse exemplo aqui para ele ser didático, né? A gente usar métodos e funções e usar esse apply. Mas você pode usar um método agnóstico ou híbrido com diversas bibliotecas. Então é só um exemplo para quem quiser aprender, né? Então o método select do NumPy, ele é baseado em linhas e colunas, então ele é vetorizado. Então teoricamente é para ele ser bem mais rápido do que o método do apply do Pandas, tá? Então rodei aqui esse data frame, criei esse data frame, né? Nessa coluna aqui a gente tem chamada de x, tem os valores 1, 5, 12 e 17. E aqui eu vou passar uma lista de condições, no qual se o valor x for maior do que 10 e se o valor de x for maior do que 3, então tem uma condição e a segunda condição, e aí eu vou passar uma lista de escolhas. E aí eu vou usar o método select em cima dessas condições e dessas escolhas. Então eu estou passando duas listas, uso esse parâmetro aqui do default, então no caso, se a escolha não for alta e não for média, ou seja, se nenhuma das linhas se enquadrar em nenhuma dessas duas condições, então por default, uma regra de escape eu vou colocar como sendo baixo, tá? Então, tá aqui o exemplo já rodado. Eu vou até, deixa eu dar um clear aqui só para vocês verem sendo executado, tá? Então,
Então vou executar aqui. Deixa eu primeiro rodar aqui as minhas funções, porque eu vou ter que chamar as bibliotecas, os meus imports, né? Então já vou deixar isso aqui rodado, executado. Então vamos lá gerar o data frame. Está aqui a coluna X com os valores 1, 5, 12 e 17. Aí eu vou aplicar o select, né? E aí vocês estão vendo que funciona de fato. Vamos agora para o teste em si. Eu vou chamar aqui a função que gera o meu data frame. Eu escolhi 1 milhão de linhas, tá? Para mostrar só o exemplo. Então eu criei um data frame com 1 milhão de linhas e uma coluna. E essa coluna value, ela tem uma distribuição normal, né, aleatória, com valores que variam entre 0 e 2000. Então aqui eu vou aplicar o método apply e vai ter que gerar uma coluna que eu chamei de fit filter, tá? E aplica uma regra de classificação, onde ele chama de low, medium e high. E aí eu vou aplicar agora o select, ele tem que fazer a mesma coisa. Aqui eu estou rodando novamente, tá, o def, porque senão ele vai dar erro na função. Como ele já tem essa coluna fit filter, é um bug, tá? Eu reconheço que é um bug, mas a ideia é só mostrar realmente o que os métodos eles estão fazendo, tá? Então vou até executar ele aqui fora para vocês verem, ó, como realmente está executando novamente. Estou reinicializando aqui o data frame, tá? Então vou executar aqui o método do select e aí vocês estão vendo que os dois métodos eles têm o mesmo resultado. Então o único parâmetro que está em aberto aqui é o tempo de execução. E aqui é o meu handler. Eu passei essa lista aqui de número com os números de linhas. Então de 10 até 10 a sexta, tá? Então a gente vai ter aqui 6 valores, um gráfico com 6 pontos. Então vou executar para vocês verem. Então a linha pontilhada laranja, ela é do método select e a linha azul, ela é do método apply. Esse gráfico aqui está em escala log-log, tá? Só para ficar mais fácil de visualizar, é bem melhor você usar a escala log-log quando você tem valores muito grandes assim e bem discrepantes. A gente está variando aqui de 10 linhas até 10 a 6, até 1 milhão de linhas, né? Então é interessante a gente usar a escala log-log. Mas analisando aqui esse gráfico, a gente vê que estatisticamente não tem nenhuma diferença entre os tempos de execuções dos dois métodos, tá? Mas isso acontece porque a gente está usando poucas linhas. Então, com 1 milhão de linhas, a performance dos dois é bem similar. Você vê aqui, vocês conseguem ver, né, que em alguns pontos, até aqui para 10 ao quadrado linhas, o método apply ele é até um pouco mais rápido do que o select. A gente pode fazer esses experimentos aqui várias vezes, tá? Por exemplo, vou executar novamente esse gráfico e vai alterar, porque como tem questão de ponto de float, né? Então tem ali um desvio de performance. Então, rodar aqui novamente, ó. Vocês veem que o gráfico ele mudou, mas o insight que a gente tira ele é o mesmo. Então, vocês podem pegar esse notebook e até fazer um experimento aqui de Monte Carlo, onde vocês rodam diversas vezes esse experimento e aí verificam se realmente está estatisticamente a, a gente consegue refutar a hipótese nula de que os testes eles são diferentes, né? De que o select ele é melhor. Então você pode aplicar aí algum tipo de teste de hipótese estatístico. É só refazer esse experimento aqui várias vezes, tá? Não é o objetivo aqui desse vídeo
eu falar sobre métodos estatísticos, mas simplesmente eu queria mostrar que quando a gente está falando de data frames que são pequenos, né, porque 1 milhão de linhas é muito pouco. Hoje em dia, com Big Data, principalmente com dados transacionais em streaming, a maioria dos projetos de data science são Big Data, né? Então, são milhões, centenas de milhões de linhas e aí realmente o método vetorizado do NumPy ele vai ser melhor. Mas quando a gente está falando de um data frame bem pequeno, quase não tem diferença de performance, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um experimento simples, mas é legal, né, para a gente falar sobre computação científica, discutir os conceitos fundamentais e treinar também um pouco de codificação. Bem, pessoal, então o vídeo fica por aqui. Eu vou deixar o link do Jupyter Notebook que está no meu repo do GitHub. Se vocês quiserem forcar, fiquem à vontade, tá?